Bom dia, Delmar Bittencourt. Vou falar hoje a respeito de dois cestotes que infestam o ser humano. São parasitas intestinais, são comumente chamados de solitárias e podem chegar de 2 até 7 metros. Alguns livros falam que pode chegar a 10 metros, mas são raríssimos os casos. Eu nunca vi, por exemplo, a médica eu já vi de tamanho de tênia até 4 metros. Essas tênias são interessantes porque elas vivem em 2 hospedeiros. No homem, hospedeiro definitivo, e nos animais, porco e boi, os hospedeiros intermediários. Fica fácil de você saber de qual que você pegou e qual tênia que você tem. Se você comer carne de boi, você vai ter tênia saginata. Como é que você guarda o nome de tênia saginata para carne de boi? O seguinte, saginata, nata final vem do leite, o leite vem da vaca, então tênia saginata é aquela que você pega pela carne do boi. A outra tênia que existe é a tênia sólio, que vem da carne de porco. Então, se você comer carne de porco crua ou mal passada, mal cozida, você pode pegar desde que ela esteja contaminada. Então, vamos ao ciclo evolutivo. Primeiro vamos falar da tênia saginata. A tênia saginata é o seguinte, vamos considerar uma pessoa contaminada com a tênia. Ela vai soltar nas fezes, vai liberar proglótides, que são pequenos anéis dessa tênia. A tênia é como se fosse um corpo enorme e tivesse vários segmentos pequenininhos, em torno de 2 centímetros cada uma na fase final. Quando ele chega nesse tamanho, ele começa a se soltar daquele corpo e vai liberando esses proglótides ou segmentos. São centenas de proglótides que ele tem. À medida que ele vai amadurecendo, ele vai liberando. Esse proglótide, então, tem em média de 50 mil até 80 mil ovos. Então é muita coisa. Quando ele se solta do corpo, ele libera alguns ovinhos ali. O exame de fezes é muito difícil você conseguir pesquisar para achar ovos. É mais comum a própria pessoa o reparar quando defeca. Se olhar para as fezes, pode ver um serzinho de em torno de 2 centímetros, meio esbranquiçado, se mexendo, tipo uma lagartinha. Esse proglótide ou segmento é um dos pedaços da tênia e é fácil de ser visualizado. Inclusive, o diagnóstico para fazer a pesquisa é você mandar para o laboratório as fezes todas que você colheu, pode botar num dessas latinhas de leite em pó, encher, levar para o laboratório vai fazer a pesquisa chamada tamização, que pega todas essas fezes, coloca numa superfície toda quadriculada, que a gente chama dessas redezinhas, e ali você vai lavar. Quando você lava esse material, as fezes vão embora e vai ficar naquele material apenas as coisas grandes, os detritos alimentares. Pode ser cebola, pode ser feijão. Eu brincava muito que eu falava, tem até caroço de abacate. Mas você pode olhar e ver esses proglótidezinhos, esses segmentos se mexendo na área. Você então pega esse bichinho, coloca numa placa de pedra com solução de ácido acético a 15%, 20% e deixa ali durante um certo tempo. Depois você pega esse proglótide, coloca entre 2 lâminas, aperta as 2 lâminas e leva de encontro à luz. E você vai ver dentro desse proglótide, que foi clarificado pelo ácido acético, ramificações uterinas. Se tiver muitas ramificações e a terminação dela ser dicotômica, é tênia saginata. Se tiver poucas ramificações e dendríticas, que o final dela é meio curvado, é tênia sólio. Então, pelo proglótide, você sabe qual é a tênia. Pelo ovo que tem dentro do proglótide, você não consegue identificar nenhuma nem outra, porque os ovos são iguais. Eles são pequenininhos, tem em torno de 30 micrômetros, certo? E dentro tem um embrião hexacanto, porque tem 3 pares de espinhos, ou também chamado de acúlios.
O ciclo, então, evolutivo é o seguinte: você tem a tênia, libera esses segmentos, esses proglótides, cheio de ovos. Tem que ser numa região onde tem boi. Então, normalmente, vaqueiro, fazenda, pessoal que lida com esse material no interior, que não tem, na região, não tem fiscalização, eles matam o boi de qualquer jeito e tudo mais, pode haver a contaminação no pasto por esses proglótides. O boi comendo capim vai engolir esses ovos. Quando ele ingere esse ovo, aquele embrião que tem dentro do ovinho, que é chamado embrião hexacanto, com seus espinhos ele agarra a mucosa, atravessa, cai na corrente circulatória e vai ser levado, carreado para alguma parte do corpo do animal. Pode ser no coração, pode ser músculos estriados. Aí vai para o filé mignon, alcatra, maminha, picanha, qualquer lugar do boi, esse embrião vai até ele parar. Ele não conseguiu continuar porque o capilar ficou muito pequenininho para ele. Ali, então, ele se insiste, ele se forma um cisto envoltório e a reação do próprio boi forma uma cápsula envoltória. Isso é em torno um pouquinho menor que uma ervilha, é uma bolinha branca que tem ali. E ali dentro tem o chamado escólex, ou a cabeça da tênia. Só tem isso. Quando você comer carne de boi crua ou mal passada, aquela carne vermelha bonita, se você não perceber essas bolinhas pequenininhas e ingerir, dentro do seu intestino, ela vai ser dissolvida, aquela vesícula sai, aparece a cabecinha que se fixa na mucosa intestinal, ela tem 4 ventosas, 4. 1, 2, 3, 4. Essas ventosas se colam na mucosa e começa o crescimento. Isso aí vai demorar um pouco, 2, 3 meses para ela ficar numa forma adulta e liberando os segmentos. Então, esse é o ciclo evolutivo. Comeu a carne de boi crua ou mal passada, que tenha, obviamente, esse cisto seco, você vai pegar a tênia. Agora, quando você pega a tênia, o que vai acontecer? Depois de 3 meses, ela começa a liberar proglótico que vai contaminar o ambiente, então. Então, é um problema meio sério. Geralmente, se a carne não tiver aquela fiscalização da federal, fiscalização sanitária, fiscalização feita por veterinários experientes, ela pode ser vendida contaminada. Um dos problemas maiores é quando o boi é morto sem ter a fiscalização, sem ser em matador oficial, que tem todo esse sistema de fiscalização. Então, tênia saginata é isso aí. O que ela ocasiona? Normalmente você pode ficar anos com a tênia sem saber que está com a tênia, porque as condições patológicas que ela faz são muito poucas. Então você tem, de vez em quando, uma dor de barriga, tem uma diarreia. O problema da diarreia dela é profusa, aquela diarreia que sai, forma aquela espuma, mas depois passa. E vai vivendo com ela. A tênia saginata. Olha bem, então você pode ter, se for criança, dificuldade no crescimento, tem problema de dores abdominais de vez em quando, você tem formação de gases, entendeu? Tem borborigmo intestinal, aquele barulhinho que fica na barriga, e isso aí pode levar anos, e você só vai perceber que você tem uma coisa dessa quando você olhar só certo. Geralmente a pessoa defeca, dá descarga e vai embora, não quer nem saber o que está ali. Mas se olhar direitinho, ele pode ter uma surpresa desagradável, ou se não agradável, porque vai descobrir que tem uma coisa e vai se tratar. Então, tênia saginata é isso aí. Agora, a tênia sólio, que é do porco, essa é problemática. Pelo seguinte, o porco, vamos considerar um homem com a tênia sólio, ele vai liberar os proglótides depois de certo tempo. Inclusive, tem uma diferença entre essa liberação. A tênia saginata, você pode estar num cinema, pode estar numa reunião com pessoas de alta performance ali, resolvendo um problema da sua firma, e ela sai ativamente o proglótide. Então, você está muito bem, aquilo vai saindo, você começa a sentir, vai ficar preso na cueca, ou se você tiver uma cueca dessa samba canção, você disfarça, levanta, balança um pouco a perna para aquilo cair no chão. Vai contaminar o ambiente, mas é a única saída, porque ela sai ativamente e fica andando.
Como ela tem 2 centímetros e é muito forte, você sente aquele negócio enorme andando por você. A tênia sólio, não. A tênia sólio só sai em proglotes juntos de 3 a 6 e vai contaminar o ambiente. Então, olha bem, você defecou, olha as fezes, vê se não acha esses bichos, certo? Agora, a tênia sólio tem um problema diferenciado. Os ovinhos da tênia sólio, que vão contaminar os porcos, acontece o seguinte, normalmente, onde tem chiqueiro, que é daqueles caseiros que tem casa, o cara joga lavagem e às vezes tem um córrego que passa perto, que tem, não tem tratamento, esse córrego tem contágio com fezes, de esgoto, alguma coisa, os porcos são chamados de porco por causa disso mesmo, eles vão lá e mete o focinho ali e come. Ele pode ingerir esses ovos. Ingerindo os ovos, ele vai ter a cisticercose nele, ou seja, aquela formaçãozinha que deu no boi vai dar no porco também. Se você comer a carne de porco contaminada com esses cistos, é chamado de cisto seco, você vai pegar a tênia adulta. Agora, o problema dessa tênia do porco é o seguinte, os ovinhos dela, além de dar cisticercose no porco, pode dar também cisticercose no homem. E aqueles ovinhos, então, a oncosfera sai, atravessa a mucosa, vai cair na circulação e pode chegar no fígado, no pulmão, nos olhos e principalmente, que é o principal problema, no cérebro, que vai dar cisticercose cerebral. Nós temos aqui no Brasil, eles calculam em torno de 700 mil pessoas que têm problemas neurológicos, têm problemas graves, que vêm da cisticercose por tênia sólio. Então é um parasita extremamente grave nessa fase. A pessoa pode vir a falecer por problemas neurológicos, que vai chegar uma fase que vai ficar muito difícil, porque célula nervosa ela dificilmente se regenera. Então aquela área que foi afetada vai ficar fazendo os transtornos. O cara pode ter ataques epiléticos, síndromes psicomáticos e uma série de outros transtornos. É muito grave a cisticercose no homem. Então, tênia sólio é problema. Tênia saginata quebra o galho. Não é tão problemática, mas também produz certa patologia que o homem tem que tratar. Um dos fatores principais que tem das tênias é que ela afeta geralmente a alimentação, ou seja, ou você vai ter bulimia, que é fome exagerada, está sempre comendo, ou vai ter anorexia, você não tem vontade de comer, você fica magro. Então tem certas pessoas que até gostam, opa, eu tenho uma tênia aqui, eu estou magrinho, não vou tratar não, que eu não estou sentindo nada, mas pode gerar problemas futuros. Então, o diagnóstico, que eu já falei anteriormente, você vai ter que passar as fezes nessa redinha e verificar depois se tem proglote. Se tiver proglote, você só vai fazer identificação para ver se é tênia sólio ou tênia saginata, certo? Então, cuidado com as solitárias. São grandes, vivem durante anos e são pegas através de ingestão de carnes cruas, ou de boi ou de porco. Falou? Posteriormente, vamos falar sobre outros parasitas intestinais. Obrigado, bom dia.